Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, assuntos do seu cotidiano, do nosso cotidiano. Toda noite, como vocês estão acostumados, recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas propostos. Hoje nós já temos aqui no nosso lado, no estúdio, o professor Cândido Garcia Alonso. Ele que ocupa a função de chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá e que nos últimos dias vem enfrentando aí o turbilhão com esta paralisação das atividades dos professores e uma negociação salarial entre a Prefeitura e os servidores que se arrasta aí com lances pitorescos e bastante emblemáticos aí durante esses últimos dias. O professor vai conversar conosco já, depois do intervalo comercial, que você já sabe, é rapidinho, fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, amigos, voltamos então para o início da entrevista de mais esta edição do programa Assunto Cidade. Como eu falei no início, hoje recebemos o professor Cândido Garcia Alonso, ele que é chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá, e a quem eu dou primeiramente boa noite, agradeço pela presença, professor Cândido, que inclusive está de férias, mas interrompe suas férias para essa entrevista aqui. Boa noite, professor, obrigado. Eu que agradeço, Valdir, a oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa, compartilhando com você a possibilidade de estar debatendo, discutindo, esclarecendo alguns pontos que são importantes para o cotidiano da nossa cidade do Guarujá. Certo. É um prazer imenso estar aqui e vamos lá, vamos debater. Professor, nos últimos dias a cidade vem recebendo uma carga de informação a respeito da negociação salarial entre prefeitura e servidores. Em primeiro lugar, que eu lhe pergunto, a data base é em abril. O motivo pelo qual esta negociação se arrasta durante tanto tempo, professor, de abril até praticamente já entramos em agosto, né? Olha, se nós fôssemos pegar isso historicamente, Valdir, foi feita uma negociação da prefeitura com os sindicatos, foi apresentada primeiro uma proposta. A proposta originária era uma proposta que dava um reajuste linear, ou seja, era um valor fixo para todos, e complementando este valor, algumas categorias teriam um valor diferenciado que tinha por objetivo estar fazendo correção de distorções salariais que você tem hoje dentro do quadro do funcionalismo municipal. Essa proposta inicial tinha sido rejeitada por ambos os sindicatos, Ciproem e Sindiserv, e aí a prefeita encaminhou uma segunda proposta de reajuste linear. Quando essa segunda proposta de reajuste linear foi encaminhada para os sindicatos, o Ciproem rejeitou, mas no Sindiserv, um grupo de funcionários de diversas categorias solicitou
que fosse apreciada a primeira proposta. E a primeira proposta era aquela que dava esse reajuste linear de 0,5%. A proposta ela não fica restrita somente a 0,5%. É importante frisar que o 0,5% linear são todas as categorias que recebem, mas, paralelamente a isso, você complementa de 0,5% até 46%. Então, tem categorias, e ainda agora há pouco eu estava te mostrando, que existem categorias que vão estar recebendo 15%, 20%, 25%, 30% sobre aquele e-mail que estava recebendo. E no caso dos professores, por exemplo, a grande maioria deles, exceção feita talvez hoje a uns 50 professores, P1, que não apresentaram título, tá? Mas a grande maioria recebe recebe 0,5% de correção, mais uma complementação de 2%, ou seja, seria um reajuste de 2,5%. Além disso, além desse reajuste, a prefeita também encaminhou na proposta o aumento do vale alimentação que recebe o funcionário público. Hoje está 430, está passando para 480, o que significa, no caso, um aumento de quase 11% em cima do valor do vale alimentação. E, para aqueles que têm uniforme, principalmente guardas e vigias, eles recebem um auxílio de R$100 por uniforme. Esse valor está passando para 130, ou seja, 30% em cima do valor que não era corrigido desde, se não falha a memória, 2009, 2010. Tá? Então, de princípio, havia uma discussão, havia um processo que estava sendo encaminhado pela Secretaria de Administração e Finanças junto aos sindicatos e que acabou culminando com essa proposta que foi encaminhada para a Câmara. Quando ela foi encaminhada para a Câmara, depois do mês de maio, para bem dizer, na Câmara, os vereadores começaram a discutir com a categoria dos professores. Tá? E por conta da pressão legítima até dos professores, ninguém tira deles o direito de estar reivindicando sempre a mais. Eu acho que é legítimo não só dos professores, mas de qualquer trabalhador, fazer a reivindicação dos seus direitos, principalmente na questão salarial. Claro. Nós tivemos uma segunda reunião com vereadores, e o projeto já estava na Câmara, com vereadores, com os presidentes dos dois sindicatos. Nesta reunião, a administração demonstrou de uma maneira inequívoca que ela só tinha a possibilidade ou de dar um reajuste linear, pequeno, para todos, para poder fazer a correção das distorções salariais que existiam dentro das categorias, tá? E essas distorções permitindo que algumas categorias recebessem muito acima da inflação, mas esse muito acima da inflação era no sentido mesmo de estar repondo as perdas ou equiparando dentro da tabela os valores que estavam muito discrepantes, muito distantes. Ou dar um reajuste linear para todos. Ela não tem como. As propostas, eu diria para você, elas são antagônicas. Eu não posso dar a inflação e, ao mesmo tempo, querer fazer a correção das distorções conforme foi apresentado, porque não tem recurso orçamentário financeiro para isso. Isso foi demonstrado pelo secretário Armando para todos eles. E nesta reunião, quando foi demonstrado isto, eu me recordo que um representante do Ciproem falou para a prefeita, tá certo, não é possível dar um reajuste maior, mas a categoria precisaria de alguma coisa que complementasse pelo menos esse reajuste. Ao falar isso, a presidente Márcia Ruth, do Cipro de Sérgio, falou assim, seria um abono? Tá? E teve uma outra pessoa que falou assim, um abono pode ser uma coisa, uma saída. Então ficou acordado que a prefeitura mandaria para as categorias, para os sindicatos, um estudo sobre uma proposta de abono, o que a prefeitura fez. Quando encaminhou o abono estava condicionado que o Ciproem ele aceitasse. Por quê? Se ele estava paralisado, a proposta do abono era para atender uma reivindicação do magistério. O magistério rejeitou o abono de R$200 que foi proposto pela prefeitura, que era o limite também que era possível chegar. Quando rejeitou, a Câmara acabou votando o projeto que lá estava de reajuste, só que o projeto que foi votado sofreu emendas que acabaram destoando e caracterizando como inconstitucional. Por fim, a prefeita foi obrigada a chamar novamente os sindicatos para falar, olha, esse projeto eu vou ter que vetar, vou ter que encaminhar um novo projeto, e neste novo projeto que eu vou estar encaminhando, como é que a gente vai fazer? Ficou acordado que se encaminhasse novamente o mesmo projeto, só que com abono.
Na reunião que ficou definido isso, foi quinta-feira, semana passada, o sindicato dos professores não compareceu na reunião. Então, só o Sindiceb esteve presente, junto com representantes de outras categorias profissionais, que, inclusive, teriam uma pequena complementação. Esse projeto ia ser encaminhado nesta última segunda-feira para a Câmara, só que no final da manhã, começo da tarde, melhor dizendo, o desembargador, que tinha dado uma liminar semana passada, determinando que os professores voltassem, ele pegou em despacho, ele modificou o despacho dele primeiro, dizendo que poderia 20% da categoria ficar paralisada e que a Prefeitura não deveria encaminhar projeto de lei para a Câmara que tratasse de reajuste dos professores. Antes de conversar. Antes de conversar. E marcou uma audiência de conciliação para o dia 19 agora de agosto. Tá? De maneira geral, esse é o histórico e é por esse motivo que até o presente momento não houve a votação do projeto de lei que concede reajuste para todo o conjunto do funcionalismo, bem como não só o reajuste salarial e os demais benefícios que estão sendo apresentados. Essa distorção que a Prefeitura tenta corrigir com a correção das tabelas, que me parece ser o ponto central aí de toda a negociação, essas distorções elas foram criadas ao longo de quanto tempo e por quê, professor? Olha, essas distorções elas já vêm sendo criadas, digamos, ao longo de uma história do serviço público municipal. Quando a gente fala em distorção, é um profissional do mesmo gabarito, do mesmo peso, exercendo funções parecidas e ganhando, um ganhando mais que o outro. Isso. Vamos colocar que todos os profissionais na Prefeitura eles recebem por hora trabalhada. Então, existe um valor pela sua hora. Quando você pega determinadas categorias que têm a mesma faixa de escolaridade, então, vamos lá, o secretário Armando, junto com o secretário Flávio Poli, fizeram um levantamento minucioso de todas as categorias com o salário base de cada uma delas. Pegaram todos aqueles que cujas categorias requerem ensino fundamental incompleto, ensino médio, ensino superior com pós-graduação, por exemplo. E aí observa-se que nessas categorias ou nessas faixas, quando eu, por exemplo, pego o ensino médio, eu chego a ter uma distorção de mais de 200%, ou seja, pessoas que prestaram o concurso precisavam ter ensino médio para desempenhar aquela função, algumas recebem R$ 8, R$ 9 por hora trabalhada, enquanto que outras recebem 20, 22, 23. Isso é uma distorção, porque você não leva em consideração que elas precisariam ter o mesmo nível de escolaridade para prestar aquele concurso. E como que se chegou a uma distorção dessa? Como foi possível acontecer isso? Eu diria que, ao longo do tempo, pela não correção efetiva, pelos reajustes sempre lineares, e quando se dá um reajuste linear, querendo ou não, você acaba fazendo que quem ganha mais, ganha mais ainda. Cada vez mais. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, na Prefeitura, salários, e temos de funcionários públicos, por exemplo, que ganham R$ 8.000, e tínhamos, um tempo atrás, funcionários públicos que não ganhavam. Quando a prefeita entrou, o piso salarial não chegava a R$ 500. Hoje está em R$ 1.200. Mas se eu pego um que está ganhando R$ 1.200 e um outro que está ganhando R$ 8.000, se eu dou 5% para cada um, você vai colocar 5% em cima de R$ 8.000, o cara vai passar a ganhar R$ 8.400. Correto. Enquanto que o que está ganhando R$ 1.200, ele vai ter um índice pequenininho, ele não vai subir como quem está lá. Claro. Então, esse valor vai fazendo sempre com que cresça essa distorção. A única maneira para tentar inibir essa distorção, para corrigir essas distorções, seria dar um reajuste linear para todas as categorias, todas indistintamente, porque a lei é bem clara. O reajuste tem que ser geral, anual e sem distinção de categoria. Então, é um índice único para todo mundo. E depois uma complementação. Esta complementação, ou esse remanejamento, reajuste que é feito para algumas categorias, permite que a Prefeitura possa dar 10, 15, 20 para aquelas categorias que estão mais defasadas, de tal modo que você eleva essas categorias a um patamar. Eu não vou dizer que ela vai chegar e de uma hora para outra resolver isso. Esse é um trabalho de médio prazo, não é um trabalho que se resolve somente este ano. Mas se não começar, se você não começar isso, você vai continuar tendo uma pirâmide
onde a base você vai ter inúmeras categorias ganhando pouco e você vai ter poucas categorias ou alguns profissionais dentro dessa pirâmide ganhando muito. Para você estar reduzindo essa pirâmide, é preciso que você dê esse valor, nesse momento, linear para todos, pequeno, e, ao mesmo tempo, você consiga reajustar os demais. E lembrar, inclusive, que a maioria das categorias, com exceção de 4, todas as demais categorias tiveram, ao longo desses 5 anos e meio de administração da prefeita, reajustes salariais que apontam acima do nível de inflação. Se você pegar o INPC desse período, que deu 43%, você vai ver que a maioria das categorias tiveram sempre reajustes maiores. Tem categoria que já teve 100, 150, 200, 80, 90. E a dos professores também. Tem categoria, por exemplo, que vai estar hoje recebendo, comparado ao que recebia em 2009, quando a prefeita iniciou, hoje eu vou ter professor que teve um ganho salarial acima da inflação, onde o valor da hora-aula dele tá bem diferente, tá sendo um dos melhores valores de hora-aula da região. E eu digo isso porque, se for comparar com o valor da hora-aula, por exemplo, do Estado, o do Estado está muito baixo mesmo. O secretário de Administração, Flávio Poli, em recente entrevista aqui no programa Assunto Cidade, inclusive um programa que reprisamos semana passada, até para oferecer um contraponto entre as argumentações dos sindicalistas e os argumentos da prefeitura, ele informou que no ano passado já havia tendência para se realizar esse tipo de negociação, esse tipo de reajuste, com a adequação das tabelas, correção das tabelas e um percentual mínimo, mas diante do impasse houve um recuo por parte da administração e todo esse imbróglio acabou estourando esse ano. Afirmativo. O ano passado já existia essa perspectiva, por quê? De 2012 para 2013, os funcionários saíram de um sistema seletista, passaram para um sistema estatutário. Tem muita gente que fala assim, bom, então agora não tem que recolher fundo de garantia e com isso vai sobrar bastante dinheiro. Eu me recordo que o secretário de administração anterior, o secretário Sideni, sempre falava que na passagem a prefeita sempre queria dar um plus a mais para algumas categorias e realmente o fez. Então existem categorias que o valor de hora trabalhada, quando passaram do regime seletista para o estatutário, ampliou, aumentou. Tem categorias que foram beneficiadas já nesse processo, mas não foram todas as categorias. Algumas categorias ficaram ainda muito defasadas. Então, uma oportunidade era o ano passado já começar a fazer esta política para atender a necessidade de corrigir essas distorções que existem dentro, Valdir. O ano passado houve recuo, esse ano houve a determinação de se implantar de uma vez por todas, iniciar esse processo. Eu lhe pergunto, esse processo de correção das tabelas, ele não é estático nesse ano, ele não termina nesse ano. Durante quanto tempo a prefeitura vai precisar fazer ajustes para corrigir de uma maneira ideal essas tabelas? Eu não saberia te falar o tempo que é necessário. Mas não é só num ano. Não é só neste ano que isso é possível. Volto a frisar, o ano passado, do regime seletista para estatutário, algumas categorias foram beneficiadas. Tá? Este ano, essas categorias que foram beneficiadas no ano passado, elas estão tendo só o reajuste linear de 0,5%. Por quê? Porque é preciso também dar um plus a mais para outras categorias, melhorando as condições dessas categorias. Eu diria para você com a mais tranquilidade possível, até mesmo como educador, como professor. Nós queremos que a educação, e não só a educação, que os funcionários públicos como todo, tá, independente do nível de escolaridade, eles sejam profissionais, que eles sejam reconhecidos como profissionais, que eles tenham uma boa remuneração, tá, e que eles prestem um serviço de qualidade. Com motivação. Com motivação. Isso é um desejo da prefeita Antonieta, isso é um desejo de todos aqueles que militam. Durante muito tempo, participei de greves, e as nossas greves não era somente pela questão do reajuste do salário, mas era por uma educação pública de qualidade. E quando a gente falava na educação pública de qualidade, eram as condições de serviço, eram as condições de dar ao educador a possibilidade dele prestar um serviço de qualidade, de cidadania, de inclusão dos alunos, não de exclusão dos alunos. Claro. Então, a preocupação da prefeita tem sido nesse sentido,
e ela tem feito ou tem procurado fazer o possível. Haja visto que das categorias que existem hoje na prefeitura, a categoria dos professores foi a primeira que teve o seu estatuto, Valdir. A prefeita Antonieta, lá, enquanto vereadora, já brigava por isso. Pela implantação do estatuto do magistério. Do magistério. Inclusive, teve um vereador que apontou lá na votação dele, contrário ao projeto, uma fala dela. Seria interessante que o pessoal visse bem aquela fala, onde ela deixa bem claro que ela não concordava com o valor que estava sendo pago naquela época, passado, de reajuste para os servidores, mas ela ia votar porque não queria prejudicar. Entretanto, ela entendia que, mais do que reajuste, os servidores precisavam de um plano de cargo, carreira e salários. Isso em 2002. Isso só foi possível, Valdir, com ela no governo. Em 2009, quando veio o Estatuto dos Professores, e digo mais, os professores P1, que até 2009 não tinha evolução horizontal, ou seja, enquanto que o P3 já tinha, o P1 não tinha ainda. Ela teve que, de uma certa maneira, no governo dela, ter a vontade política para fazer isso. E os governos que antecederam ela, fosse do Maurici, fosse do Farid, poderiam ter feito o Estatuto do Magistério e não fizeram. Poderiam ter feito o Estatuto do Funcionário Público com um plano de carreira, cargo, salário, que permitisse ao funcionário público saber onde começa e onde termina, e não ficar numa situação, num vácuo, sem nada. Ela o fez na gestão dela. Então, esse merecimento, ninguém tira dela. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo. Voltamos já com o professor Cândido Garcia, ele que é chefe de gabinete da Prefeitura de Guarujá, e está aqui conversando conosco sobre a polêmica envolvendo o professorado do município de Guarujá e a administração no tocante à negociação salarial. Voltamos já, rapidinho, fique conosco. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o professor Cândido Garcia Alonso. Ele é chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá e está conversando conosco sobre a polêmica envolvendo a greve dos professores municipais, né, e toda essa polêmica, toda essa questão envolvendo a negociação salarial. No primeiro bloco, o professor Cândido Garcia explicou a intenção da administração de corrigir as distorções nas tabelas salariais, distorções que fazem com que profissionais de uma mesma categoria, que exercem a mesma função, recebam salários diferenciados, o que é uma injustiça, e essa correção de tabela, que é uma luta histórica da categoria do funcionalismo, houve por bem a administração, esta administração, neste ano específico, implantar para começar, de uma vez por todas, a correção dessa distorção. E isso acabou desagradando aí os professores, porque no frigir dos ovos, a correção das tabelas impõe um reajuste linear
que não é o ideal, não é o sonhado por todos. Então ficou essa polêmica toda em torno do 0,5%. A professora Antonieta, que todo mundo fala, a professora, ela está dando 0,5% de aumento para a categoria? Vamos esclarecer essa questão. Não está dando 0,5% para a categoria. Em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, 0,5% é um índice linear para todo o funcionalismo, e em cima desse índice depois tem uma complementação. A complementação da categoria do magistério é mais 2%. Então seria, na linha geral, eles teriam um reajuste de 2,5%. Entretanto, é bom observar que no final do ano passado foi aprovado um projeto de lei que permitiu que o P1, tá, a partir desse ano, pudesse, a partir do momento que apresentasse o certificado de ensino superior da área de magistério, pudesse ganhar o valor da hora-aula como o P3 ganha. Então, hoje, o P3 deve estar chegando na faixa de R$17,50, indo para R$18, que é o valor que o P1 vai estar ganhando em termos de hora-aula. Tem um aumento considerável, portanto, porque dos quase 1.000 professores P1 que nós temos na rede, diríamos, só temos 50, 60 professores P1 que não têm curso superior. E eles estavam ganhando como se tivessem ensino médio apenas, porque a grande maioria entrou na época como P1, que precisava ter apenas a modalidade do magistério. Correto. Então já houve este ano este plus a mais que está sendo pago desde janeiro. Para os professores P3, foi também permitido apresentar o título, e a partir desse ano eles começaram a receber pelos títulos que eles têm, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quem apresentou um desses títulos passou a receber um percentual a mais sobre seu salário também. Pós-graduação 5%, mestrado 7%, doutorado 10%. Tá? Então, quem tinha esses títulos e apresentou, já também teve um plus. É uma categoria que, no seu estatuto, que foi construído a partir do governo da Antonieta, a partir de 2009, e alguns falam assim, não, ela tinha que fazer isso, os outros deveriam ter feito também, e desde 2000, quando ela assumiu como vereadora, ela vinha lutando pela essa questão do estatuto do magistério, para que todos os professores tivessem uma carreira, aonde você tivesse evolução. Quando a gente fala a questão horizontal, é a questão de letra, Valdir. Ou seja, a cada período de ano trabalhado, você ganha uma letra. E essa letra corresponde a um plus a mais no seu salário. Ora, os P1 não tinham a possibilidade de letra até 2009. Com o Estatuto do Magistério, todos eles entrariam na letra A. A prefeita, por uma questão política e de reconhecimento, falou que aqueles que tivessem, professores P1, já um determinado tempo trabalhado, poderiam já ir direto para a letra B. Ou seja, houve uma valorização e um reconhecimento desses profissionais. Tá? Diferentemente dos P3 que já tinham letras. Então, hoje, a discussão, por exemplo, com o P3 é a possibilidade de ter mais uma letra. Essa mais uma letra significa que eles já estão no limite. Se eu não me engano, eles, A, B, C, D, na letra E, F, seria a letra F ou a letra G. Ou seja, para que eles pudessem ter mais um adicional sobre os valores deles. Significa dizer que os professores P3, lá atrás, já tinham conquistado essa progressão horizontal, coisa que os P1 só conquistaram na gestão da Antonieta. Eu estou colocando isso para dizer o seguinte, ó, mais uma vez, a prefeita Antonieta, ela tem uma história de luta pela questão da educação. Fosse ainda, antes de vereadora, como professora da Poli-USP, fosse como assessora da deputada Mariângela Duarte, no sentido de estar trazendo para a Baixada polo de uma universidade pública, fosse como vereadora lutando pelo estatuto do magistério e de um plano de carreira para todo o funcionalismo, e fosse também na função de prefeita, onde ela conseguiu viabilizar tudo isso. Então, aquelas pessoas que não conhecem essa história, ou que ao longo do tempo estiveram em outros lados, tá? Essas pessoas não têm, talvez, capacidade ou competência nesse momento para estar avaliando isso e colocando em dúvida essa vontade política que a prefeita tem em fazer com que o funcionário público, não só a categoria do magistério, mas todos eles tenham as condições de trabalho, tenham reconhecido o seu trabalho em termos de valorização e também a própria situação do ambiente de trabalho. Os sindicalistas também alegam que essa divisão da categoria não fez bem para a negociação. Qual é a sua avaliação? A divisão que eu digo é no sentido de que há uma negociação direcionada para os servidores, via de Sindiserve,
e acabou se criando uma negociação paralela, talvez, desculpe se o termo não for correto, não for esse, com os professores. Essa divisão foi causada porque... E não está fazendo bem, né? Não, eu concordo com você. Eu acho que nós temos uma clareza que existem categorias com especificidades. E essas categorias, elas tendem a se agrupar, não só no município, mas na região e no estado. Eu pertencia à POESP, que era a Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Quando me efetivei como diretor, eu deixei a POESP e passei para a UDEMO, que é a União dos Dirigentes, Diretores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o magistério. Pois bem, é uma categoria que congrega, que luta pelos interesses, pelas especificidades de uma determinada classe. Aqui na região, por exemplo, nós já recebemos a visita, eu como chefe de gabinete, do presidente do Sindicato dos Odontólogos, tá? Que pleiteia que esta categoria ela possa ter também um reconhecimento similar ao que tem os médicos. E trazem as propostas. Essas propostas são encaminhadas para a administração para ver como vai atender a especificidade de cada categoria. Eu tenho categorias que ganham insalubridade. Por quê? Pela questão do serviço que prestam, pelo trabalho que prestam, periculosidade. São coisas específicas para determinadas categorias e que isso já vem, inclusive, dentro de uma política não só municipal, mas estadual e federal. No Guarujá, quando nós tivemos 2 sindicatos, e olha, existia somente um sindicato que era o Sindicerv, a prefeita reconheceu o Ciproem como um sindicato que podia estar representando o magistério no município do Guarujá para discutir políticas, para discutir avanços e conquistas na rede, no caso do magistério. Correto. Políticas que avançariam a educação, o ensino de Guarujá. A ideia eu enquanto educador, eu preciso também ter alguns direitos, eu tenho que ser considerado de uma maneira ímpar. Exemplo agora, eles reivindicam a questão da implantação da lei do piso. A lei do piso estabelece que o professor, na sua jornada de trabalho, 2/3 dessa jornada, seja com o aluno, 1/3 dessa jornada é para ele se dedicar a preparar suas aulas, corrigir suas aulas ou participar de reuniões pedagógicas. Assim sendo, a partir de 2015, a prefeita assumiu o compromisso com o sindicato. Nos próximos dias já deve estar sentando o sindicato junto com a Secretaria de Educação, tá, para discutir como viabilizar isso em 2015, sabendo que isso traz um impacto. Porque hoje, a título de informação, um professor que tem 40 aulas, ele recebe mais 25% a título de hora atividade. Então, ele ganha como se desse 50 aulas semanais. O ano que vem, esse professor, por exemplo, se ele pegar 32 aulas, ele vai receber por 48. Um professor que hoje tem 20 aulas e ganha por 25, o ano que vem, esse professor com 20 aulas vai receber por 30. Ou seja, esse professor vai ter um ganho a mais no seu salário, por conta da necessidade de ser 2/3 com o aluno e 1/3 a título de hora atividade. É a hora de preparar uma aula, corrigir uma prova. Esse tipo de coisa. Esse dinheiro, para pagar essa implantação, ele não vai sair do Fundeb somente, ele está saindo já do Tesouro. Porque tem algumas pessoas também que equivocadamente vêm falando que o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele tem recurso suficiente para pagar o salário dos professores. Hoje, a prefeitura usa 95% do Fundeb para pagar salário de professores e complementa com dinheiro do Tesouro. Porque o dinheiro que vem do Fundeb é insuficiente para pagar o salário dos professores. E o ano que vem, nós vamos ter um acréscimo a mais sobre a folha de pagamento da educação só pela implantação dessa nova política, que é uma lei federal de 2008 do governo Lula. Tá certo. Professor, para a mãe e para o pai que está assistindo o programa Assunto Cidade, qual é a perspectiva de encerrar essa polêmica e as aulas serem totalmente normalizadas? Porque a Justiça do Trabalho agora autoriza que os professores mantenham 80% em classe e mantenham um certo movimento paredista em torno de 20% paralisado. Mesmo nesse nível, são 20% de alunos ou 20% da atividade educacional que estaria paralisada. Para a mãe e para o pai que está assistindo o programa Assunto Cidade, qual é a perspectiva de se encerrar essa polêmica e retorno imediato às aulas e, logicamente, abrilhantando, empurrando aí a educação pública para frente, que é o que todo mundo deseja?
Valdir, a intenção da prefeita Antonieta é que essa questão ela seja resolvida o mais rápido possível. Toda vez que teve algum problema, ela foi logo a primeira a chamar. Ontem nós tivemos uma reunião com o presidente e diretores do Ciproem, com a presidente e diretores do Sindicerv e com representantes da União Geral dos Trabalhadores, o secretário-geral que esteve presente na cidade, na reunião, já que o Ciproem ele é filiado a essa central sindical. Nesta reunião, que eu entendo que foi muito positiva, foi possível avançar em algumas coisas e todos tiveram um entendimento que é possível caminhar o mais rápido possível para o consenso. O que a gente precisa é que os professores entendam que não é uma política de perseguição, não é uma política que vem em desfavor dos professores, em desrespeito a esta categoria, mas é uma política salarial que está se tentando implantar, que também contemple outras categorias que até o presente momento não foram contempladas como a categoria do magistério foi. Tá? Isto é uma maneira, digamos assim, de maneira bem clara, bem objetiva. A prefeita Antonieta, se pudesse dar um reajuste maior para todo mundo, tenho certeza que ela o faria. Tá? Se ela pudesse dar as condições de trabalho para todos, tenho certeza que faria. E digo mais, quando eu assumi como vereador em 2009, várias unidades escolares que sofreram não reforma, praticamente reconstrução, foram feitas num olhar de que o professor precisa ter um espaço que seja apropriado para que ele possa estar exercendo sua função docente. Tá? Ela vem pedindo isso para a Secretaria de Educação, para que as condições de trabalho, para que as condições do funcionário público, professor, possam ser condizentes para que ele possa fazer um bom trabalho. Junto com isso, para não prejudicar inclusive os alunos, ela criou a possibilidade até da contratação do professor temporário, que não existia na cidade, Valdir. Ou seja, aquele professor que não conseguia tirar a licença-prêmio, porque não tinha ninguém que o substituísse. Hoje o professor já pode tirar a licença-prêmio porque eu tenho alguém que o substitua. Hoje o professor e qualquer funcionário pode requerer a sua licença-prêmio, tá? Em pecúnia, desde que tenha recurso. Até fevereiro, março, estava se pagando licença-prêmio em pecúnia, porque ainda tinha recurso. Hoje está se dando apenas a licença-prêmio para gozar, sem que tenha que se pedir para vereador, sem que se tenha que se pedir para outras pessoas. Esta política é uma política de respeito ao servidor, que tem que ficar bem claro para a população. Ou seja, a prefeita Antonieta vem procurando, no diálogo com os sindicatos, encontrar o melhor caminho. Quando o desembargador, não foi nem a Justiça do Trabalho, Valdir, foi um desembargador de uma Câmara Especial em São Paulo, primeiro concedeu a liminar para que todos voltassem, e depois falou 20% pode permanecer em sistema de rodízio, e vamos marcar uma audiência de conciliação no dia 19 de agosto, Valdir, nós estamos ontem, dia 5, esperar até o dia 19 seria um prejuízo muito grande, seria uma irresponsabilidade administrativa dela se ela não procurasse antes tentar resolver. Essa responsabilidade dela foi que fez chamar os sindicatos para resolver. Ela poderia tranquilamente aguardar, vamos ver, vamos mostrar. Temos como demonstrar de uma maneira bem clara para a Justiça que não existem recursos que permitam conceder um reajuste escalonado, corrigindo distorções e, ao mesmo tempo, dando a inflação. Isso está bem claro, todos os sindicatos que estiveram presentes perceberam. A União Geral dos Trabalhadores, com seus representantes, perceberam a vontade do diálogo, a vontade de estar valorizando o funcionalismo, e eu quero crer que os professores eles devem estar sendo sensíveis a isso, percebendo que, às vezes, não conseguimos tudo. E eu já volto a frisar, participei de muitas greves, não de 13 dias, de 30 dias, de 60 dias, fui descontado, levei minhas faltas, perdi licenças-prêmio por causa disso, tá? Muitas vezes, e sabendo que a gente às vezes ia para a luta pensando em conquistar algo, mas muitas vezes a gente tinha que voltar com um pouco só daquilo que a gente tinha pleiteado, mas com o sentimento de que a gente não esmoreceu e que a nossa luta era uma luta justa, como é a luta justa de todos os trabalhadores. Tá certo. Professor Cândido Garcia, eu só tenho a agradecer pelos esclarecimentos, pelo posicionamento, e deixo um espaço para, antes de encerrar o programa, o senhor dar uma última mensagem. E lhe pergunto, o senhor se sente totalmente à vontade, mesmo como professor, para defender a proposta da Prefeitura? Olha, eu não vou dizer que eu me sinto
Todo mundo vai me falar, mas ele é chefe de gabinete, mas eu digo como professor. O senhor se sente à vontade? Eu volto a frisar, eu não me sinto à vontade, porque é a minha categoria. Volto a frisar, é a categoria da prefeita, ela não se sente à vontade. Como muitas vezes você não se sente à vontade em ter que chamar a atenção de uma pessoa que você gosta, mas você sabe que você tem que fazer aquilo naquele momento. Para atender as outras categorias, neste momento, o único remédio que tinha disponível era esse. Era esse índice linear para todo mundo. Volto a frisar, não é só os professores que recebem 0,5%. Tem outras categorias que iguais aos professores que também estão insatisfeitas porque receberam só o 0,5%. Mas é uma necessidade neste momento para tentar fazer correções de distorções. Então, como professor, como educador, eu gostaria que essa categoria estivesse recebendo mais. Eu gostaria, como diretor da rede pública estadual, e já que no outro dia for entregar para o governador, inclusive, essa reivindicação que a prefeita, aproveitasse e pedisse para o governador também passar de R$12 para R$18 o valor do P2 do Estado, ou do P1 que não está ganhando nem R$11 inicial, passasse para 16, 17. Eu gostaria que os professores da rede estadual também tivessem esta valorização e este reconhecimento nos seus salários. Tá? Eu gostaria que as coisas fossem melhores para todas as categorias, até porque se amanhã a prefeita entender que eu não devo continuar como chefe de gabinete, tranquilo, eu volto para onde? Para onde é meu lugar. Eu sou diretor hoje, efetivo, e a escola que eu sou diretor é Raquel de Castro. Eu pedi remoção do Diniz, fui para o Raquel. Eu vou voltar para o Raquel, vou trabalhar minhas 8 horas tranquilamente, como sempre fiz, sem problema nenhum. E quem me conhece sabia disso. Quando vereador, eu não me afastei do meu cargo, Valdir. Tá? A minha esposa é professora, a minha irmã é P1 da rede municipal, a minha esposa é P3 da rede municipal. Em sã consciência, não ia querer o mal para elas. E muitas vezes discuto com elas em casa e tento mostrar para elas, olha, é uma situação administrativa. Quem está do outro lado, às vezes só vê o seu lado, não consegue ver o todo. E a administração, ela tem que fazer uma política para todos os servidores e não só para algumas categorias. Nessa visão que a prefeita tem trabalhado. E essa visão eu acredito que possa ser, neste momento, a melhor para atender essas categorias que estavam defasadas, essas categorias que também estavam prejudicadas. E vamos torcer que ela continue com o trabalho em cima dos precatórios, que a gente continue resgatando o crédito moral que antes estava perdido e com ela foi conquistado, e também com as condições financeiras para cada vez mais podermos investir no desenvolvimento da nossa cidade e no desenvolvimento do funcionalismo público municipal. Obrigado, professor, pela entrevista. Eu agradeço. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.